Olá, Agatha e inscritos do canal Uivos. Podem me chamar de Célia. Quem escreve esse relato para mim é o meu filho, que também viveu a experiência comigo. Moramos no Piauí, numa cidade pacata, mas que em épocas de festejos, como Carnaval, São João e Réveillon, fica bastante movimentada. Durante o relato, vocês entenderão por que não posso citar o nome da cidade. No ano de 1991, passei um apuro terrível com meu filho. Ele tinha 8 anos de idade. Agatha, meu filho teve paralisia infantil. Ele andou até os 5 anos de idade. Na época, não se falava mais desse tipo de paralisia. Os médicos diziam que havia sido erradicada. Mesmo com todas as vacinas, meu filho foi vítima dessa condição. Foi uma época que eu não parava em casa, pois os exames e os tratamentos eram feitos em outra cidade. Foi muito difícil para mim e para minha família lidar com essa situação. Depois do diagnóstico fechado, começamos a parte de fisioterapia, tudo feito na cidade vizinha. E foi numa dessas idas para essa cidade que fomos atacados por um lobisomem. Era época de carnaval. Aqui na cidade, os festejos começam uma semana antes. Tem vários bloquinhos e um mini desfile, tudo organizado pela prefeitura, o que atrai foliões de outras regiões. Durante o carnaval é muito comum ver foliões fantasiados pela cidade. Mas, Agatha, aquilo que nos atacou não foi um folião fantasiado. Para ir à cidade vizinha, saíamos de casa por volta das 3:30 da madrugada. O percurso da minha casa até o ponto de ônibus era grande. Eu ia a pé, meu filho na cadeira de rodas e meu esposo de bicicleta. Nos acompanhava até o ponto e de lá seguia para o trabalho. Nós dois ficávamos sozinhos até as 4:20, o horário que o ônibus passava. Nesse horário, era muito difícil ter alguém passando na rua. Era a última rua do bairro. Não tinha casas e do outro lado era uma pista. Depois dessa pista, um canavial. Tinha pouca iluminação pública. Era bem assustador. Dizem que animais sentem a presença de lobisomens e de qualquer mal, mas crianças também sentem. Naquela madrugada em questão, minha cachorrinha Leleca estava agoniada. Eu tinha um relógio despertador, mas bem antes dele tocar, acordamos com a Leleca que uivava sem parar. Meu esposo levantou, abriu a porta e ela correu para dentro. Ela olhava para o alto, para o céu e uivava com uma agonia que dava pena, e ela nunca fez isso. Até pensei que ela estava com dor. Olhei no relógio e eram 2:30 da madrugada. Eu fiz um café e fui acordar meu filho para arrumá-lo. Ele acordou diferente também. Chorava e falava que não queria ir. Foi uma luta convencê-lo. Às 3:30 começamos o percurso até o ponto de ônibus. Meu marido empurrando a bicicleta e conversando sobre o trabalho. Meu filho ia choramingando e pedindo para voltar para casa. Agatha, não vou mentir. Eu achei que era birra ou sono. Mas se eu soubesse que era um presságio do que ia nos acontecer, eu não teria saído de casa naquela madrugada. Assim que chegamos no ponto de ônibus, meu marido se despediu e foi embora. Foi para o trabalho e nós ficamos ali aguardando. Estava muito escuro e bem silencioso. Apesar da luz do poste, que era bem próximo, ao redor era escuro. Não tinha um cachorro de rua passando por ali. Não passou 10 minutos que estávamos lá, ouvi pisadas de cascos de cavalo no asfalto, exatamente igual. Então olhei para o outro lado, para a pista, e avistei um vulto alto, esguio, totalmente escuro, e o mais apavorante. Os olhos eram grandes e vermelhos. Meu corpo estremeceu com aquela visão. Aquele vulto vinha andando lentamente em nossa direção, como se quisesse nos surpreender. Quando meu filho viu aquilo, me falou assustado: "Mãe, tem um bicho vindo ali." Eu pedi calma para ele e falei para ele bem baixinho: "Vamos sair daqui, meu filho. Não grita, pelo amor de Deus. Vamos rápido, ajuda a mamãe."
Agatha, comecei a empurrar a cadeira de rodas do meu filho o mais rápido que pude, e os passos iam se aproximando cada vez mais. Meu filho começou a chorar e eu também, pois não tínhamos como correr. Era inevitável a aproximação daquele lobisomem. Tentei acalmar meu filho dizendo que era um folião fantasiado, mas no fundo eu já sabia do que se tratava. Era um lobisomem, pois o seu mau cheiro era muito forte. Não demorou muito e ele nos alcançou. Comecei a gritar por socorro e o meu filho também. O lobisomem estava apoiado nos cotovelos. Suas patas eram de cavalo. Tinha cascos. Seu rosto era uma mistura de cachorro e cavalo. Tinha pelos longos e acinzentados. As orelhas eram caídas e não tinha cauda. Seus olhos eram grandes e vermelhos. Ele parou bem perto de nós e começou a rosnar. Os dentes eram grandes e amarelados. Agatha, foi muito desesperador. Eu pensei que ia ser o nosso fim. Eu só conseguia pedir a Deus que livrasse o meu filho. Eu só pedia por ele. Coloquei a cadeira de rodas atrás de mim, tentando protegê-lo. Sempre carreguei uma mala pesada com as coisas do meu filho. E quando o lobisomem vestia contra nós, eu a colocava na frente. Ele começou a avançar e nos rodear, e eu rodava a mala e batia nele. Gritei tanto por socorro que fiquei rouca. Meu filho gritava e chorava também. Foi muito traumático. Aquela criatura veio com o propósito de nos matar. Ele sabia que não tínhamos como nos defender. A cada pulo que ele dava em cima de nós, eu sentia o seu bafo quente. Mas em momento algum o deixei se aproximar do meu filho, pois o meu filho era o seu alvo. O lobisomem só olhava para ele. Por um milagre, Agatha, Deus enviou 2 motoqueiros que, assim que perceberam o que estava acontecendo, foram se aproximando. E mesmo assim, o lobisomem não correu. Gritei por socorro. Me ajudem, pelo amor de Deus! Os 2 rapazes, que os chamamos de anjo, desceram da moto com os capacetes em mãos e avançaram em cima do lobisomem. Mas o lobisomem ainda teimou com eles por alguns minutos. Agora avançava neles, querendo morder, mas os rapazes foram muito valentes, até que a criatura desistiu e correu pela pista, voltando para dentro do canavial. Agatha, esse ataque durou uns 15 minutos, mas parece que foi uma eternidade. Logo em seguida, um outro carro apareceu. Os motoqueiros pediram ajuda e o motorista nos deu uma carona até a delegacia. Chegando lá, fizemos a queixa do que tinha acontecido. Os motoqueiros e o motorista foram minhas testemunhas, mas o delegado disse que não era lobisomem coisa nenhuma. Certamente era um folião fantasiado de cachorro que queria me assustar. Insistimos que era um lobisomem. Demos detalhes de como ele era, para onde correu. Os motoqueiros mostraram os arranhões nos braços e mesmo assim fomos ignorados. O descaso foi muito grande. Saímos daquela delegacia revoltados. Eu agradeci demais a ajuda dos motoqueiros e do motorista e depois eu fui para minha casa. À tarde, o meu marido chegou correndo. Disse que no meio do caminho já ficou sabendo que tínhamos sido atacados por um lobisomem. Cidade pequena, né? Logo a notícia se espalhou. Mas isso me trouxe mais dor de cabeça. No dia seguinte, recebi a visita de uma viatura da polícia e de um carro da prefeitura. Fui coagida a desmentir o que tinha acontecido. Era para falar que foi um folião fantasiado que se aproveitou para nos atacar. Acredito que os motoqueiros e o motorista também foram calados. Agatha, desde esse acontecimento, minha vida virou um inferno. Meu filho começou a ter pesadelos e convulsões. Eu fiquei tão traumatizada que qualquer barulho no quintal entrava em desespero. Perdi várias consultas do meu filho, porque ele também entrava em desespero e não queria ir para o ponto de ônibus de madrugada. Até hoje nós 2 conversamos sobre aquele lobisomem, de onde ele surgiu, pois não tinha boatos de avistamentos na cidade e nem nas redondezas, e ninguém mais o viu. Decidimos contar esse relato para que todos fiquem cientes que mesmo que não haja boatos de avistamentos na sua região, eles aparecem e desaparecem sem mais nem menos. E que não adianta procurar ajuda nas autoridades, eles vão te ignorar e pôr panos quentes para abafar o caso.
Nunca irei esquecer daquela madrugada que meu filho paraplégico e eu quase tivemos um fim nas garras de um lobisomem. Agatha, obrigado por contar a minha história. Um grande abraço a você e a todos os inscritos do canal Uivos. Olá, canal Uivos. Meu nome é Fernando. Vou contar aqui um caso de família, envolvendo minha tia-avó Clementina. Eu não a conheci, mas foi minha avó, irmã de Clementina, que nos contou. Bom, era a década de 50. Meus bisavós tinham 2 filhas, Clementina e Clarice, minha avó. Moravam num sítio em Janaúba, Minas Gerais. O sítio ficava bem afastado da cidade, de modo que iam de carroça apenas 2 vezes por mês na cidade comprar mantimentos e cortes de panos para minha bisa fazer roupas. Clementina era muito bonita, mas não dava valor em sua boniteza. Já havia namorado alguns rapazes, todos pé de cana e vagabundos. Meu bisavô não via a hora dela casar e ter responsabilidade. E foi assim que completou 17 anos e estava de namorico com o tal de Cipó que engravidou do sujeito. Meu bisavô, muito bravo, ameaçou o Cipó. Ou você casa ou morre. Você escolhe, mequetrefe lazarento. O rapaz, lógico, aceitou a primeira opção. Casaram e foram morar no sítio da família do Cipó. Algum tempo depois, nasceu o rebento. Ambas as famílias ficaram babando no menino. Mas, como eu disse, Clementina só se envolvia com homem porqueira. Não demorou muito do nascimento do menino, seu marido Cipó sumiu, inventou um serviço em Montes Claros e nunca mais voltou. Clementina, ainda moça nova, não ficou muito tempo sozinha. Logo se encantou pelo melhor amigo de Cipó, mas esse homem, que se chamava Tonho, era casado com Geni. Mesmo assim, os dois começaram a ter um caso escondido. Até que Geni descobriu, foi até a casa de Clementina e lhe deu uma surra. Depois disso, Tonho foi morar com Clementina e assumiu a paternidade do menino. Clementina estava completamente apaixonada por Tonho e não via o quanto ele era esquisito. Ignorava os conselhos dos pais que tentavam lhe alertar. Clementina, minha filha, esse homem não é boa coisa não. O sujeito não gosta de trabalhar, dorme o dia inteiro, não gosta de tomar banho, é até amarelo de tanto ficar em casa e quando sai é só à noite. Abre o olho, minha filha. Mas parecia que ela estava hipnotizada. Tudo o que ele dizia ou fazia, ela falava amém. Não demorou muito, ela engravidou novamente. Aí sim, ficou toda alegre e não perdia a oportunidade de afrontar Geni. Quando encontrava Geni na cidade, passava a mão na barriga e dizia: vou dar um filho para Tonho, coisa que você não deu, sua seca. Genia respondia com alívio: você não sabe quem é Tonho, mulher. Tenho dó de você e dessa criança. Clementina ficava furiosa com a resposta e voltava para casa bufando de ódio. Com o passar dos meses, a gravidez de Clementina se mostrou complicada. Foram muitas dores inexplicáveis, o que resultou num parto precoce. Naquele tempo em que os partos eram feitos em casa, até a parteira se viu perdida diante da dificuldade. Mas finalmente a criança nasceu. Era uma menina. A parteira avisou as famílias que a neném era muito fraca, não viveria muito, então aproveitassem bem seus dias de vida. E também recomendou que Tonho fosse logo atrás do padre para batizá-la, para que não morresse pagã. Mas estranhamente, Tonho foi contra. Deu 1000 desculpas para atrasar o processo. Meu bisavô então se dispôs a ir buscar o padre, o que gerou uma briga feia entre os dois. Tonho avançou em cima do meu bisavô, feito um leão bravo. E só não lhe bateu porque meu bisavô andava armado. Mirou sua garruncha para o peito de Tonho e bravou: se der mais um passo eu te deito na poeira, cabra safado. Então, os outros familiares presentes acalmaram os ânimos. Mais tarde, no mesmo dia, Josafá, um rapaz que meu bisavô ajudava desde pequeno, se ofereceu para ir na cidade buscar o padre. Pegou um dos cavalos do meu bisavô e saiu estrada fora. O caminho era longo,
ia demorar boas horas até chegar na cidade e depois fazer o caminho de volta. Quando Tonho ficou sabendo que Josafá estava indo buscar o padre, inventou uma desculpa e saiu. Josafá ia bem devagarinho pela estrada de terra, toda esburacada e cercada de matas. Chegou na paróquia à noite. Avisou o padre do acontecido, mas o padre disse que só poderia ir no dia seguinte. Então Josafá montou novamente no cavalo e começou a voltar para o sítio. Isso já devia ser, Ágata, mais ou menos 8 horas da noite. Quando Josafá estava na metade do caminho, o cavalo empinou forte e o derrubou no chão. Do meio do mato saiu um lobisomem. Era um bichão grande, todo peludo, mas ainda tinha um pouco de feição de homem. O cavalo saiu correndo para um lado e Josafá para o outro. E o bicho veio no encalço dele. No primeiro pé de carnaúba que viu, subiu rápido e ficou lá em cima, chorando de medo. Disse que o lobisomem tentou a todo custo subir na árvore, mas escorregava, e com ódio o lobisomem abraçou o tronco da árvore com os braços e chacoalhava com toda a sua força. Josafá lá em cima se segurando para não cair. Depois de muito tentar pegar Josafá, o lobisomem deu um grito de ódio e saiu correndo em direção à cidade. Algumas horas depois, Josafá desceu da árvore e correu para o sítio. Chegou na casa do meu bisavô colocando os bofes para fora e contou que foi atacado por um lobisomem no meio da estrada. Meu bisavô ouviu atentamente tudo o que ele contou e depois cuspiu no chão e falou: eu sei bem quem é esse maldito. Eu avisei, mas não me ouviram. Naquela madrugada, a neném faleceu. No outro dia de manhã foi aquela comoção. A parteira lamentou não ter dado tempo de batizá-la. Tonho chegou em casa todo sujo e desconfiado, e a neném foi enterrada perto do sítio do meu bisavô. Durante o enterro, todos ficaram sabendo que Josafá havia sido atacado por um lobisomem na noite passada. Então meu bisavô falou assim para Clementina: minha filha, hoje sua mãe e eu não vamos para casa, vamos dormir aqui com você. Tonho disse que não precisava, mas o meu bisavô insistiu. Quando a noite chegou, minha bisa fez uma canja de galinha para todos. Logo depois foram dormir. De madrugada, meu bisavô ouviu a porta dos fundos ranger bem baixinho. Ele cutucou minha bisa e fez sinal, apontando para a porta. Se levantou lentamente, calçou suas botas, pegou sua garruncha e foi no rastro. Viu Tonho, que já estava no quintal, saindo de fininho. Ele o seguiu e percebeu que Tonho estava indo em direção de onde a bebê estava enterrada. Então meu bisavô cortou o caminho por outro lado para chegar lá primeiro. Assim que chegou, se amoitou nos matos e ficou de butuca. Minutos depois, ouviu os passos e roncos. Era Tonho, que vinha tombando, caía e levantava. Estava virando lobisomem. Tonho se agachou na cova e começou a cavar. E meu bisavô vendo tudo aquilo. Quando Tonho pegou o corpo da bebê no colo e ia começar a comer, meu bisavô disparou. Foi um tiro certeiro na cabeça do lazarento. O bicho tombou para o lado. Meu bisavô correu até o sítio, que era próximo, e chamou Josafá e mais 2 homens. Voltaram ao local e o lobisomem ainda estava transformado. Então meu bisavô deu outro tiro na cabeça dele e enterraram o lobisomem lá mesmo. O corpo da bebê, meu bisavô levou para seu sítio e enterrou próximo ao túmulo de sua finada mãe. No dia seguinte, no café da manhã, ele contou para minha bisa e para Clementina o que tinha se passado na madrugada e trouxe Josafá e os outros 2 homens como testemunha. Minha tia-avó Clementina ficou doida depois disso. Deu muito trabalho aos meus bisavós e minha avó Clarice foi quem terminou de criar o primeiro filho da irmã. Bom, ninguém vem com uma placa na testa dizendo se é bom ou ruim, mas a desobediência e a soberba custam caro. Se minha tia-avó Clementina não fosse tão afoita, não teria caído nessa cilada. Esse caso, Ágata, aconteceu na minha família. Minha avó dizia que naquela época era muito comum avistamentos e ataques de lobisomens em toda Minas Gerais. Boa noite a todos vocês. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. O que vocês acharam desses 2 casos?
Eu achei sinistro, hein? Obrigada, família, pela interação nos vídeos. É muito importante os comentários, os likes, hypes e compartilhamentos. Esse é o medidor que a plataforma usa para saber se o canal é de relevância e assim continuar divulgando os vídeos. Se você não estiver recebendo notificação dos vídeos novos, eu peço que desativem o sininho e ativem novamente. Se mesmo assim continuar sem receber as notificações, anota aí no calendário. Todas as terças e sextas tem vídeo novo aqui no canal Uivos. Se acontecer de eu não conseguir postar nesses dias, eu aviso. Quero externar também a minha gratidão aos amigos e amigas que puderam doar na caixinha de Natal do canal Uivos. Vai me ajudar muito. Que Deus abençoe a sua vida. E se você ainda não doou e quiser doar, o Pix da caixinha estará fixado no primeiro comentário desse vídeo. Desde já, meu muito obrigada a todos vocês. Agora vamos aos salves? Vai um salve com todo o meu carinho para Ana Paula Mendes, Cristina Mimi, Ana Paula Oliveira, Maria Alves Menezes, Ângelo Augusto, Rosilda Pereira, Dayana Mendonça, Karina Alves, Zuleide Fonseca, Rosimeire Ramos, Carlos Marques, Márcia Teles, Orlando Alcovias, Kátia Cristina, Evaldo Ribas, Rosana Souza, Luciano Luiz Sena, Luciana Mendes, Cláudia Motola, Gilvânia Lima, Cândida Rosa Souza, Adria Costa, Alcélio, Ana, Ed Arrepiar, Neia Oliveira, Florinda Dias, Anelice Silva, Beatriz Reis, Simone Fagundes, Joana Santos Saraiva, Luciene Caetani, Camila Marques, Camila Urana, Elisandra Cruz, Alessandra Sena, Valdileia Auxiliadora, Simone Lima, João Passoni, Silva Barbosa, Eliane Nascimento, P. Silva, Bárbara Dias, Andy, Zu Violet, Alcione Oliveira, Samara Cavalcante e para as minhas fãs mirins, Ana Lívia Gabriele, Ana Cristina Mendonça e a pequena Sofia. Um abração e um cheiro da tia Ágata. Bom, família, agora eu me despeço de todos vocês, como sempre, desejando que todos tenham uma noite abençoada, um excelente final de semana e que Papai do Céu abençoe a todos. Um grande abraço da sua amiga Ágata e até terça-feira. Tchau!